Irmãos caríssimos, neste domingo do tempo comum, a Igreja propôs-nos aqui várias leituras para a nossa reflexão, mas com um tema central, sobretudo sublinhado na primeira leitura e depois no Evangelho também, que hoje escutamos, que é o tema do acolhimento, que mais do que um ato, é uma atitude. Como é que de facto recebemos os outros, como é que lidamos com os outros, como nos relacionamos uns com os outros, a partir sempre do exemplo maior que nos vem de Cristo, que é a personificação, podíamos dizer, do acolhimento. Na primeira leitura, escutamos um texto do livro do Gênesis, da segunda parte do livro do Gênesis, tirado das chamadas tradições patriarcais, que falam sobre a vida dos nossos patriarcas, dos nossos pais na fé, Abraão, Isaac e Jacó. E fala-se precisamente da hospitalidade de Abraão. Aparecem junto à sua casa 3 anjos, com forma humana, e ele vai recebê-los. E muito bem, que aliás é um dever naquela região do mundo, no Médio Oriente, é um dever sagrado esse da hospitalidade, da hospedagem. E então convida-os a entrarem em sua casa, propõe-se lavar-lhes os pés, dá-lhes tempo para repousarem de uma viagem fatigante. Também oferece a sombra das suas árvores plantadas com a sua mão. Reparem que nós estamos numa zona ali no Médio Oriente muito árida, desértica. A sombra é uma bela oferta, sobretudo em tempos de verão, de estiagem. Portanto, ele também oferece isso e depois dá-lhes também alegremente de coração de comer. Portanto, alimenta-os também. Portanto, isto são tudo esta atitude de acolhimento que nós também somos convidados a seguir. É, portanto, esse dever fundamental, oferecer essa pousada ao peregrino, àquele que vem de fora, ao hóspede, mas o hóspede também tem um dever nestas paragens, e o dever do hóspede é o de contar uma história. Para onde vai? É uma viagem de negócios, vai à terra escolher uma esposa com quem se casar, por que perigos é que passou na viagem, como é que foi o tempo, como é que se encontravam determinadas regiões, por onde passou. Portanto, o hóspede era uma fonte de informações também naquele tempo, não havia internet nem televisão. Portanto, o hóspede tinha esse dever também de se dar a conhecer e revelar o trajeto que fizer e para onde ia. E estes 3 anjos, sob a forma humana, também vão contar uma história a Abraão, uma história de esperança. Nós estamos a viver o ano da esperança. Sem esperança, ninguém vive. E a esperança atua nesse esperar, mas a esperança se põe sempre algo positivo. Ninguém espera uma desgraça. Ninguém tem esperança de ter um acidente de automóvel ou que o avião caia. Não, a esperança tem sempre esse sinal positivo. É uma realidade gozosa pela qual esperamos. Por isso se fala tanto dela no cristianismo, e é isso que nos faz tantas vezes, às vezes em grandes dificuldades e sofrimentos, andar para a frente. Essa esperança, nesse amor, nessa felicidade que só Deus nos pode garantir. E então, qual é a história de esperança que eles contam, estes 3 anjos? Que a esposa de Abraão, Sara, iria dar à luz um filho. Já era um casal de idade, pela ordem natural das coisas.
já não haveria filhos naquela relação, mas eles então prometem esse filho, que será Isaac, o continuador do patriarcado e dessa fé no Deus único e vivo. Daqui a um ano terão um filho. E assim foi. E eles acreditaram. Portanto, esta junção de fé e de esperança nesta mensagem. Muito bela e que também a nós nos deve interpelar. Viver sempre com este espírito de abandono na providência de Deus, com esta esperança de um Deus que nos quer sempre bem e que nunca desiste de nós. Nós é que muitas vezes viramos as costas e seguimos outros caminhos. O Evangelho de São Lucas, que aqui escutamos, por sua vez, também fala deste valor essencial da nossa fé, que é o acolhimento do outro, a hospedagem. Este acolhimento até pode passar por uma palavra, pode passar por uma presença, pode passar por um olhar. Jesus vai converter São Mateus, o publicano, com um olhar acolhedor. Alguém que olhou para ele, se calhar pela primeira vez, numa sociedade que o desprezava profundamente. Ele era publicano, arrecadava impostos para os romanos, mas Jesus olha para ele como pessoa humana e como um irmão. E nós também podemos perguntar se olhamos uns para os outros como irmãos. Nem sempre, certamente. Às vezes são mais as relações de rivalidade, ou de intriga, ou de inveja, e escapa-nos essa dimensão da fraternidade. Nós, quando rezamos a oração dominical, as duas primeiras palavras é Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso. Se temos um Pai comum, então somos todos irmãos. Mas muitas vezes, infelizmente, não nos tratamos e não nos vemos uns aos outros como irmãos, com esse acolhimento próprio que Jesus ensina como ninguém. E Jesus é particularmente acolhedor dos mais fracos, dos mais pequenos, daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, dependência, aqueles que normalmente o mundo despreza, pois a esses Deus tem um cuidado, um carinho especial. Dizia um missionário espanhol famoso do século XVI, Bartolomeu de las Casas, dizia que do mais pequenino Deus tem a memória mais viva. E nós no mundo é muitas vezes o contrário. E é justamente nesses mais pequenos que muitas vezes Jesus se revela. Nesses mais pequenos. E depois andamos a nos lamentar, às vezes, que o Senhor não aparece na nossa vida, não nos interpela, ficamos frios, indiferentes, quando tantas vezes, em tantas pessoas, Ele passa por nós, bate à nossa porta, mas nós não o vemos, porque estes mais pequenos, às vezes, para nós, são insignificantes, invisíveis, não pessoas. Portanto, aqui um grande ensinamento também de acolhimento e hospedagem que hoje o Evangelho também nos traz. No caso 2, concretamente, não é Jesus a acolher, Jesus, também vai ser, mas primeiro ele é acolhido em casa destas duas irmãs, de quem Jesus era amigo, Marta e Maria. O quarto Evangelho, o Evangelho de São João, diz-nos que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Lázaro que Jesus irá ressuscitar, ou reanimar, se quiserem, e que viviam em Betânia. É um episódio exclusivo de São Lucas, não encontramos nos outros evangelistas, mas que nos revelam dois tipos de vida que, digamos, tradicionais na história da Igreja. Marta, atarefada para receber Jesus, a cozinhar, a limpar a casa, representa a vida ativa. Maria, por seu lado,
aos pés de Jesus, olhando para Jesus, escutando Jesus em silêncio, representa a vida contemplativa, uma vida que procura encher-se de Deus. Agora, atenção, e Jesus diz esta vida contemplativa até lhe chama a melhor parte. Mas atenção que aqui não estão em causa dois estilos de vida contraditórios. Portanto, um não é melhor do que outro. Marta é Santa Marta, não nos esqueçamos, é uma grande santa da Igreja, não é só Maria que é também essa santa, também Marta o é. Portanto, não são dois estilos de vida antagónicos, mas complementares. Portanto, precisamos de um e de outro. Sermos contemplativos na ação. Um primeiro momento, enchermos do Espírito do Senhor, o que se faz também retirando-nos, também guardando momentos para estar mais próximos de Jesus, fechando a porta do quarto, como Jesus diz, isto é, entrando no nosso coração, escutar a voz de Deus, e depois, então, passar à ação, transmitir esses dons que acolhemos, depois transmitimos através da nossa vida, na nossa vida cotidiana, das nossas obras concretas. Portanto, é esse o grande ensinamento, digamos assim, um ensinamento de fundo hoje na nossa vida. Portanto, temos que ter prioridades na vida e nunca nos podemos esquecer, de facto, que devemos tudo a Deus. A montante, a nossa própria vida. E depois, algum bem que façamos, dar graças a Deus por isso. Algum mal que façamos, pedir perdão, porque isso já é da nossa responsabilidade. Portanto, hoje uma mensagem muito importante para nós, hoje neste dia, neste tempo, neste lugar, é de facto uma chamada de atenção à atitude do discípulo, à atitude de cada um de nós. Cuidado com o ativismo, o fazer muitas coisas, mas depois já nem sequer sabemos bem porque o fazemos. Esquecemos essa motivação cristã, essa intencionalidade cristã. Ir ao encontro dos outros, fazermos próximos dos outros, servirmos como Jesus serviu, ensinou, se aproximou dos outros. É esse o grande discernimento que hoje é preciso fazer. Mas para isso cá está, é preciso às vezes também esses tempos de paragem, de contemplação, como fazia Maria. Às vezes eu falo por mim também, como padre, às vezes também podemos esquecer desta dimensão e tornamos-nos às vezes funcionários do religioso e perdemos justamente essa ligação umbilical e espiritual com o Senhor, à custa de fazermos muitas coisas, num frenesim constante, e esquecemos de facto quem é que nos dá tudo. E às vezes podemos cair na ilusão que somos nós que fazemos as coisas, nós é que resolvemos as coisas. Não, tudo é graças a Deus. Todo o bem é graças a Deus. E por isso devemos estar sempre reconhecidos e amar a Deus. Mas cá está. É preciso esse equilíbrio entre a vida contemplativa e ativa. Nós todos aqui também estamos a celebrar a nossa fé. É um momento mais contemplativo, para nos enchermos de Cristo, para depois sairmos e levá-lo ao mundo em missão. De missão nos fala finalmente São Paulo, na segunda leitura, na sua carta aos Colossenses. Paulo assume-se como um missionário e evangelizador, evangelho, boa notícia, que é o próprio Cristo, evangelho da verdade, da justiça, da paz, da libertação de todo o mal, de todo o pecado, da morte. É isso que nos dá o Evangelho e também dá-nos sempre alegria e esperança. Tudo realidades de que o mundo tem muita falta e muitas vezes nós próprios também temos muita falta, porque estamos também com o coração muito dividido. Não é o Senhor que reina no nosso coração, mas outros
outros deuses com letra pequena, ídolos. Portanto, Paulo louva a Deus pelo seu ministério, mas não é fácil, ele próprio reconhece tantas vezes, tantas dificuldades, às vezes anda ali perto, quase a claudicar, quase a desistir, mas sempre o Senhor puxa por ele. Hoje, caros irmãos, nós também somos convidados, também como São Paulo, no meio de muitas dificuldades, de incompreensões, às vezes apetece-nos baixar os braços, desistir, mas hoje devemos renovar a nossa intenção, a nossa aliança com o Senhor e sermos imagem de Cristo neste mundo. Uma grande santa, Santa Teresa d'Ávila, dizia que os cristãos eram as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Mãos para trabalhar, para transformar, e pés para caminhar. Caminhar para Deus, caminhar com os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.